Olá, tudo bom com vocês? Vamos a mais um Mercado de Trabalho 50 a mais e hoje falar de política feminina. Primeiro vamos dar uma conceituada, o que é política. Eu separei um material aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou ler, tá, galera? Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce os seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. A palavra política tem a sua origem da palavra grego polis, que significa cidade. Neste sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre os seus habitantes e com as cidades-estados vizinhas. Isso aí. Então, esse é o conceito de política. Um outro material que eu separei para vocês aqui, do Sérgio Cortella, bem legal, que é o seguinte: não se confunda política com partido. Partido é um dos modos de fazer política. Aí aqui. E aí também tem aqui um material que eu separei dele também, que ele fala o seguinte. Aqui, vamos lá. Aqui. Eu não me meto em política, será? Cautela. Quem diz que não se mete em política está também participando dela. Seja por omissão, cumplicidade ou, acima de tudo, pela forma de presença ausente. Ou seja, a gente deve exercer o nosso poder de voto. Isso faz muita diferença. Né? A gente tem uma ideia de política aqui no Brasil, e acredito que em outros países também, não só aqui. Quando a gente fala, tem a ideia de política como uma questão envolvendo muita corrupção, muita sujeira, muita coisa ruim. Se a gente for levar ao pé da letra, de forma conceitual, e como cidadão, a política, ela é necessária sim, e a gente tem que saber votar. Eu acredito que no dia a dia nós deveríamos ter buscar mais conhecimento sobre política, sobre o que é política e principalmente a gente aprender a votar, selecionar bem os nossos candidatos, olhar o currículo de cada um deles. E quando eu falo de currículo, eu estou falando do ser político como uma profissão. Então, entrando no tema, que é política feminina, eu trouxe esse tema para cá. Por quê? Porque nós estamos em pleno momento de eleição. Eu trouxe esse tema para dentro do mercado de trabalho 50 a mais, porque hoje nós temos uma presença feminina ainda muito pequena, pouco expressiva dentro da política, mas nós somos o maior número votante, somos o maior número de pessoas a votar, somos nós mulheres. E por que não pensar na política como uma profissão? E aí, quando eu falo como uma profissão, é você entender do assunto, é você buscar dentro da política uma linha de trabalho, como, por exemplo, política de saúde pública da mulher, que faz muita diferença. Afinal, nós estamos em maior número dentro da população, e fazer disso a sua profissão. E como qualquer outra profissão, você desenvolver um currículo, né? Um currículo bacana, se especializar e exercer com excelência. Acho que essa é a grande diferença. As pessoas talvez também aqui no Brasil, e acredito também que em outros países onde a política ela é marginalizada, ou ela é vista de uma forma bastante ruim, eu, por exemplo, não enxergo a política como uma profissão, mas é uma profissão, né? A pessoa, ela tem uma carga horária de trabalho que ela tem que prestar ali, a diferença é que ela entra nesse trabalho através de uma eleição, de votos populares,
mas ela também deveria, o político, ele também deveria ter a mesma preocupação de prestar um excelente trabalho, tal qual se presta numa empresa. E aí olhando diretamente, envolvendo pessoas. Então, olhar a política feminina como uma profissão e olhando aqui o mercado de trabalho 50 a mais, onde nós, mulheres mais maduras, já temos uma experiência de vida, já temos uma experiência profissional, né? Em geral, temos filhos, em geral, netos. Então, exercer esse papel dentro da política talvez nos traga, ou melhor, talvez a gente leve para a política uma excelência no exercício dessa profissão, diferente de quem está começando, ou até mesmo de quem já está aí, né? Políticos que estão aí batendo cabeça e a gente sofrendo há tanto tempo. Ah, mas isso, o que você está querendo dizer com isso, Márcia? Você pretende se candidatar? Não, hipótese alguma, não tenho esse viés. Aqui, de fato, é olhar a política como uma profissão, olhar uma oportunidade. Então, por exemplo, mulheres que exercem dentro da sua comunidade, exercem liderança dentro dos seus condomínios, bairros, por que não pensar nessa possibilidade? Por que não entrar na política com mais conhecimento, com conhecimento maior, fazer disso uma profissão e trazer benefício para a população? Então, eu acho que tudo conjuga. Olhando aqui o mês de outubro, em plena eleição que nós estamos passando, olhar a mulher como o maior número de votantes é a mulher, é o colégio, a mulher, o voto feminino, olhando aqui uma questão de migrar de profissão, e por que não, migrar de profissão indo para a política, olhando também aqui questões envolvendo a política de saúde pública da mulher. Eu acredito que a melhor pessoa para fazer política de saúde pública para a mulher é a própria mulher. Ela tem ali, sabe, conhece todas as nossas dores. Então, foi pensando nisso tudo que eu trouxe esse tema para cá. E, como sempre, ou se não sempre, na grande maioria das vezes, para a gente refletir sobre esse assunto. O nosso papel enquanto mulheres dentro da política, o quanto a gente precisa estar mais presente como política e não como um ser que simplesmente vai lá votar. Essa convergência que eu gostaria de trazer para cá, para a gente refletir e, por que não, pensar nessa possibilidade de migrar de profissão e entrar aí na política. Tenho certeza que tem muita mulher, inclusive muita seguidora minha aqui, que seriam excelentes políticas, né? Excelentes profissionais da política, exerceriam belamente esse papel. Tá bom? Então fica aí esse recado e também, né, essa possibilidade e por que não, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.